Junho. O calendário dizia verão, mas o chão estalava de gelo como se alguém tivesse desligado o mundo. Em aldeias inteiras, a geada queimou as folhas durante a madrugada e, ao amanhecer, as pessoas olhavam para o céu como quem espera uma explicação e recebiam só um sol pálido. E era só o começo. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. A versão limpa diz Tambora, um vulcão distante, uma nuvem de cinzas, poeira na estratosfera, alguns meses, uma nota de rodapé no manual do clima. Só que, quando você encosta a mão nos relatos de quem estava lá, essa explicação começa a parecer pequena demais, porque não foi um dia ruim, foram semanas em que o ar tinha gosto de inverno. Campos congelando em pleno junho, chuvas frias que não pareciam chuva, pareciam castigo, neve caindo onde não devia cair. E por trás de tudo, uma mesma frase se repetindo em cartas e diários: o sol não aquecia. Numa manhã, um homem quebra a película de gelo do barril para dar água ao cavalo e percebe que as mãos doem como em janeiro. O sino chama, mas o som viaja curto, abafado, como se o ar estivesse pesado. Eles passam a medir o dia pela falta de calor. Eles não falavam como meteorologistas, falavam como gente que percebeu uma falha no funcionamento do céu, um filtro permanente, uma luz lavada, um meio-dia que parecia sempre atrasado. Em jornais, surgia a palavra névoa como se fosse normal, mas a descrição não era de neblina, era de um véu alto, imóvel, que deixava o horizonte cinza mesmo quando não havia nuvens. E então veio o efeito em cadeia. Quando a colheita falha, não falha só a comida, falha o preço, falha a ordem, falha a paciência, o pão encarece, o leite some, as ruas enchem, as estradas viram corredores de gente carregando tudo o que ainda tem. Portos ficam lotados de famílias que não planejam viagem, planejam fuga. Se foi só poeira vulcânica, por que os testemunhos soam como se a própria atmosfera tivesse mudado? Por que tanta gente, em lugares diferentes, descreve o mesmo sol fraco, a mesma luz doente, a mesma sensação de que algo acima de nós deixou de proteger? E por que, justamente nesses anos de fome e deslocamento, começa a aparecer uma resposta rápida demais, organizada demais, como se alguém já soubesse que a multidão ia chegar? Se você já ouviu falar do Ano Sem Verão, escreve nos comentários de onde você está e o que você sabe sobre 1816, e se quiser acompanhar essa linha até o fim, deixa o like e se inscreve agora. Obrigado. A primeira coisa que me chamou a atenção não foi a neve em junho, foi o jeito como as pessoas descreviam a luz. Elas não diziam estava frio, diziam o sol parecia doente. Num diário de um agricultor, a frase aparece curta, quase com vergonha, como se fosse superstição. O meio-dia não tinha força. Em outro, de uma mulher que anotava tudo para economizar, a mesma ideia volta. Mesmo quando o céu abria, a claridade vinha sem calor, como lâmpada velha atrás de vidro sujo. Eu comecei a empilhar relatos. Cartas enviadas às pressas, bilhetes de comerciantes, notas de jornal, registros de igreja que, no meio de batismos e funerais, comentavam a colheita perdida. O padrão não estava só no termômetro, estava no tom. Havia uma estranheza comum, uma sensação de que o ar tinha mudado de textura. Gente acostumada a trabalhar fora dizia que respirar parecia mais pesado, que a fumaça das chaminés se espalhava diferente, que o horizonte ficava opaco mesmo em dias bons. Os jornais tentavam manter a compostura, chamavam de anomalia, estação caprichosa, névoa seca, mas escapavam detalhes. O céu com cores sujas ao entardecer, o disco do sol aparecendo branco, sem borda definida. Em certas cidades, relatavam uma fumaça alta que não vinha de incêndio e não descia como neblina. Não era um evento local, era uma presença. E o frio tinha um relógio próprio. Madrugadas cortantes, tardes que enganavam por uma hora e depois desabavam, chuvas finas que pareciam serragem gelada na pele. A mesma semana em que um vilarejo jurava ter visto flocos, outro, a centenas de quilômetros, escrevia sobre gelo nas poças ao nascer do dia. Quando eu colocava as datas lado a lado, era como observar uma sombra atravessando um mapa. O mais perturbador era que ninguém falava em clima, falavam em céu, como se o teto do mundo tivesse sido mexido, como se alguma coisa lá em cima, invisível, tivesse perdido a função e deixado passar um frio que não deveria estar ali. E, enquanto eles tentavam dar nome ao que sentiam, os mercados já estavam dando preço. Em algumas casas, homens tiraram os termômetros para fora como se o vidro pudesse testemunhar por eles. Anotavam números, mas voltavam sempre à mesma frase.
não parece normal. Pastores escreveram sermões sobre um véu entre Deus e a terra, médicos culpavam miasmas. E, no entanto, o efeito era concreto. Sementes apodreciam no solo frio, videiras escureciam e até os animais ficavam inquietos, como se esperassem uma mudança que não vinha. Só. Quando o frio virou rotina, a fome virou calendário. Não foi um verão ruim, foi uma engrenagem social quebrando dente por dente. Primeiro, os agricultores pararam de falar de colheita e começaram a falar de semente, porque nem isso funcionava. Semeavam de novo, depois de novo, como quem insiste numa oração que já não responde. A terra devolvia lama e apodrecimento. O milho não subia. O trigo ficava ralo, baixo, com cor de doença. Nas cidades, o efeito chegou sem poesia. A farinha encareceu antes de faltar. O pão virou termômetro. Cada manhã, mais caro, menor, mais escuro. Há anotações de gente que não escrevia por gosto, mas por desespero. Hoje compramos metade. Hoje compramos nada. E quando o pão some, as pessoas não discutem ideias, discutem com o corpo. Mercados começaram a ser vigiados, padarias passaram a fechar mais cedo. Filas surgiam antes do amanhecer, não com calma, mas com uma tensão de animal encurralado. Uma mulher com 2 crianças no colo não tinha tempo para ser educada. Um homem que trabalhava no cais não tinha paciência para ouvir explicação sobre má safra. E a palavra motim aparece em páginas diferentes, em lugares diferentes, como se fosse uma estação. O interior sangrava silencioso. Famílias vendiam o que podiam carregar. Uma cadeira, uma panela, um pedaço de tecido, troca por farinha, troca por batata, troca por qualquer coisa que não morra na mão. O gado era abatido cedo porque não havia pasto, e o preço da carne caía por um momento só para depois sumir também. Quem tinha cavalo tinha força. Quem não tinha, caminhava. E eles caminharam, estradas viraram rios de gente. Não eram viajantes, eram deslocados, sapatos se desfazendo, crianças com febre, homens segurando ferramentas como se ainda acreditassem que do outro lado haveria trabalho. Passavam por vilas onde os moradores os olhavam com medo, não por ódio, mas porque um grupo faminto é um presságio ambulante. Em alguns trechos, as autoridades tentavam barrar, pedir documentos, separar vagabundos de honestos, como se a fome respeitasse categorias. Nos portos, a esperança tinha cheiro de sal e suor. Navios lotados de pessoas que nunca tinham visto o mar, agarradas à ideia de que em algum lugar o sol ainda funcionava. Registros falam de partidas apressadas, de despedidas sem promessa, de gente vendendo o futuro por uma passagem. E junto com isso, doenças. Quando a comida cai e a migração sobe, o corpo vira território frágil. Febres, tosses, infecções que se espalham rápido demais para qualquer explicação oficial acompanhar. O que me prende não é só a tragédia, é a velocidade. Como se 1816 tivesse apertado um botão e em poucos meses uma sociedade inteira tivesse sido empurrada para a borda, e alguém, em algum lugar, já soubesse como essa borda se parece. Foi aí que eu comecei a notar outra coisa. No meio da falta surgia organização. Não a organização lenta orgânica de vizinhos se ajudando, mas uma resposta com cheiro de formulário. Em estradas onde antes havia só carroças e barro, de repente apareciam pontos fixos, barracões de madeira, galpões com telhado igual, filas marcadas por corda, placas pintadas com a mesma caligrafia oficial. Ajuda, distribuição, registro. Em alguns lugares chamavam de vilas de socorro, em outros, casas de trabalho, depósitos, comissões. Mudavam os nomes, mas a estrutura se repetia. Um prédio principal amplo, com janelas altas e fachada lisa, e ao lado anexos menores como costelas. Dentro, um balcão, um livro grande, um homem escrevendo. Do lado de fora, gente esperando com um pedaço de papel na mão, porque agora a fome tinha número. O que mais me incomodou não foi existir ajuda, foi a uniformidade. Você abre um jornal de uma cidade e lê sobre uma casa de sopa recém-erguida. Abre outro de longe, e a descrição é a mesma. Mesma planta, mesmas regras, mesmos horários, mesma promessa de ordem. As autoridades falavam em evitar tumultos, garantir justiça, impedir ociosidade. E, de repente, a crise ganhava linguagem administrativa. Em portos lotados, surgiam armazéns com marcações padronizadas, como se a logística já estivesse desenhada. Em bairros pobres, apareciam edifícios públicos com a mesma cara sóbria, sem ornamento, erguidos rápido demais para quem mal tinha pão. E junto deles vinham listas.
Quem recebe, quem não recebe, quem trabalha, quem é válido, quem é perigoso. Uma caridade que exigia etiqueta. Eu encontrei relatos de famílias que, ao chegar, eram separadas por idade, por força, por utilidade, crianças encaminhadas, homens levados para serviços, mulheres para cozinhas coletivas. Não era só socorro, era triagem. E quando você triagem uma multidão, você aprende a controlá-la. A cidade que antes discutia o preço do trigo agora discutia permissões, passes, selos. O caos virava fila. A fome virava cadastro. E enquanto o céu permanecia opaco, as ruas começavam a mudar de forma, como se a crise fosse também um projeto. O mais estranho, ao mesmo tempo em que diziam não haver recursos, vi obras. Ruas reabertas, praças alinhadas, muros derrubados para ampliar vias, como se estivessem preparando o fluxo humano, a mesma pedra, o mesmo reboco, a mesma simetria. A miséria andava, e a cidade se reconfigurava para guiá-la. Tudo já era previsto antes. Depois veio a parte que ninguém chama de desastre, porque não tem cadáveres visíveis, tem papel. Eu comecei a procurar mapas e guias da época, não para provar nada grandioso, só para entender como um mundo faminto se orientava. E foi aí que eu senti o apagamento. Você espera ver mudanças lentas, um nome corrigido aqui, uma fronteira ajustada ali, uma nota do cartógrafo explicando o porquê. Mas o que aparece depois de 1816 é outra coisa, substituição. Como se alguém tivesse passado uma borracha por cima de certas palavras e, no lugar, carimbado novas certezas. Em catálogos de bibliotecas, edições antigas somem do índice e reaparecem revisadas. Em gazetas, lugares que ontem tinham um nome local passam a ter um nome administrativo, frio, de gabinete. Em registros de porto, o destino é reescrito para caber numa nova ordem, e o mais estranho é o timing. Isso acelera quando a crise ainda está acontecendo, quando as estradas ainda estão cheias, quando o pão ainda está caro demais para ser moral. Nas vilas de socorro, os livros de registro já vêm com campos prontos: origem, profissão, capacidade de trabalho, conduta. O Estado não está apenas alimentando, está classificando. E classificação exige linguagem única. O mesmo vocabulário em lugares diferentes, a mesma forma de escrever gente. Eu vi nomes antigos virarem rodapé. Vi descrições de antigas jurisdições tratadas como erro. Vi termos amplos, quase imperfeitos, sendo trocados por etiquetas exatas demais para um período de caos. Compêndios escolares ganham novas listas, novas datas, novos fundadores. Você folheia 2 edições separadas por poucos anos e sente que alguém arrumou o passado com régua. O que some não é só uma palavra. Some o direito de perguntar. Porque, quando você pergunta por que um lugar mudou de nome, a resposta seca sempre foi assim. Quando você procura a referência antiga, te oferecem a versão corrigida, e a correção vira uma parede. E então a arquitetura entra como testemunha muda. Prédios públicos erguidos rápido, todos com o mesmo rosto sério, como se a estética também fosse um decreto. A mensagem é simples. Aqui manda a ordem. Aqui se fila. Aqui se recebe. Aqui se obedece. Se a causa foi só a poeira de um vulcão, por que a consequência parece um programa? Por que, junto com o frio, chega uma mão que renomeia, reorganiza e padroniza? Porque um povo que se desloca sem nome é perigoso. Um povo que aceita um novo mapa, um novo registro, um novo prédio igual aos outros. Fica previsível. Eu precisei encarar a explicação oficial de frente sem ironia. Tambora explodiu em abril de 1815, do outro lado do mundo. Cinzas, enxofre, aerossóis altos o bastante para viajar meses, talvez anos. A ciência moderna tem palavras para isso. Forçamento radiativo, resfriamento global, opacidade estratosférica. E eu não nego, um céu filtrado pode vir de um vulcão. Só que quando eu tento encaixar os relatos dentro desse molde, algumas peças rangem. Em certos diários, o frio aparece cedo demais, como se o verão já tivesse nascido doente. Em outros, a queixa não é "o ar está cinza", é "a luz perdeu o peso", como se o sol tivesse sido desligado por dentro. Há jornais falando de uma fumaça seca que não molhava a pele e não se comportava como neblina comum, pairando alta, sem cheiro de incêndio local. E, em paralelo, decisões administrativas avançam com uma pressa que não combina com o improviso. Eu fui atrás de atas, editais, cartas de comissões. Papel que não emociona, mas entrega intenção. Em arquivos municipais,
Livros de registro começam de repente, com páginas numeradas, margens iguais, carimbos idênticos. Em alguns volumes faltam folhas no meio, arrancadas limpas, como se nunca tivessem existido. O bibliotecário não se surpreende, diz que, naquela época, era confuso. Confuso demais para tanta ordem, eu penso. Numa pasta marcada só como Socorro 1816, encontro um memorando falando de evitar aglomerações espontâneas e centralizar distribuição. Nada criminoso por si, só a frieza do termo, espontâneo, como se a cidade temesse o que as pessoas fariam sozinhas. Em outra folha, a tinta está desbotada, mas a instrução aparece. Registrar origens com nova nomenclatura conforme mapa revisado. Revisado por quem, em plena fome? A hipótese que começa a se formar não precisa negar Tambora. Ela só diz que Tambora pode ter sido o nome perfeito para um fenômeno maior ou para uma falha que ninguém queria admitir. Por quê? Se o que caiu sobre 1816 foi só poeira, por que tantos descrevem teto mais baixo, ar mais pesado, claridade que não atravessa? Poeira explica o vermelho do pôr do sol, mas explica a uniformidade da resposta? Eu anoto datas, cruzo portos, comparo impressões de mapas, e quanto mais eu aproximo o ouvido do papel, mais eu ouço a mesma coisa. Uma crise administrada como oportunidade. O frio deslocou corpos, o registro fixou esses corpos, e o novo mapa deu a esses corpos um novo nome. Quando a luz falha, a memória falha no silêncio seco. Daí, no fim, eu parei de procurar um único culpado e comecei a seguir o que o mundo faz quando tem medo. Escolhe uma história que cabe numa frase Tambora cabia. Era distante, era natural, não tinha rosto, não exigia responsáveis. E enquanto o céu falhava e a comida sumia, alguém precisava garantir que o caos não virasse pergunta. A pista estava numa sala fria, cheirando a papel úmido e tinta velha, um volume de correspondências de 1816, encadernado às pressas, com a letra apressada de quem escreve para ser obedecido. Entre pedidos de farinha e relatórios sobre agitadores, havia uma carta curta recomendando que o efeito do vulcão fosse reforçado nos comunicados. A frase seguinte me travou: padronizar a resposta para padronizar o povo. Pode ser só burocracia, pode ser só prudência, mas ali, no mesmo pacote, vinham plantas de edifícios provisórios, medidas, listas de materiais, instruções para manter filas separadas e um modelo de registro que já trazia campos prontos para a nova nomenclatura dos lugares. Era como se a fome tivesse acendido duas coisas ao mesmo tempo: socorro e reorganização. E o mais cruel, quanto mais a névoa persistia, mais a versão única se espalhava. Não para explicar o céu, mas para fechar a boca de quem o descrevia diferente. Sem debate, sem margem, só. Quando você dá às pessoas um prato de sopa, você salva uma vida. Quando você dá um número, um selo, um nome novo para a rua onde ela nasceu, você muda a vida inteira. Eu voltei aos relatos do sol fraco e parei de tratá-los como metáfora. Um céu filtrado não é só cenário, é alavanca. Com a luz errada, a colheita falha. Com a colheita falhando, as pessoas se movem. Com as pessoas se movendo, você pode redesenhar cidades, levantar prédios iguais, criar instituições iguais, imprimir mapas iguais. E no momento em que todos estão ocupados sobrevivendo, o velho some em silêncio, chamado de atualização. Foi aí que Tartária deixou de ser certeza e virou sinal. Não prova, mas rastro de que um mundo pode ser herdado como infraestrutura e descartado como memória. Eu fechei o volume e entendi por que 1816 ainda incomoda. Não é só clima. É sobre quem escreve o motivo do sofrimento quando o sofrimento deixa o povo vulnerável. Se na sua família existe uma história daquele ano, uma carta guardada, um mapa com nomes que não aparecem mais, conta aqui embaixo. E se você quer que eu continue cavando esses papéis com você, fica por perto e se inscreve, porque a próxima pista pode estar na sua gaveta.